Olá, turma, aqui é a professora Marília e eu vou comentar com vocês um pouco sobre proporcionalidade e função linear, comentando ali os exemplos utilizados no livro de vocês. Vamos lá? Então, ele começa com essa motivação inicial. Vou ler para vocês. Em muitas cidades, existem restaurantes que vendem refeições, cujo preço varia em função da massa de comida. Olha aqui, gente, essa informação é importante. O preço varia em função da massa de comida colocada no prato, tá? E aí ele continua assim. Funciona da seguinte maneira: o cliente monta seu prato escolhendo entre as diversas opções de alimentos. Depois verifica a massa em quilograma dessa porção de comida. Assim, o valor a ser pago em reais é proporcional à massa em quilogramas. Essa informação, gente, é bem relevante, tá? Vou até destacar aqui para vocês, ó, gente. O valor a ser pago em reais é proporcional à massa, né? Então, essa aqui é a palavrinha de ordem, proporcionalidade. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, o valor é proporcional à massa em quilogramas. Tudo bem até aí? Vejamos o que nós podemos fazer com as informações apresentadas no contexto. A gente vai observar, né, a ilustração dessa balança com essa comida aqui sobre ela. Nós estamos vendo o preço por quilo aqui de R$ 29,90. É 29, vou anotar isso bem aqui, gente, ó. R$ 29,90 para cada 1 quilo. Tudo bem? Vamos conjecturar aqui algumas ideias. Então, o livro traz a primeira situação aqui, ó. Imagina que o preço de uma pessoa deu 200 gramas. Olha, gente, se nós estamos falando em 1 quilo, né, a nossa medida padrão é quilo, 200 gramas é 0,2, tá? 200 gramas é 0,2. Bem, como é que nós podemos fazer esse cálculo? Nós vamos pegar 29,90 e multiplicar por 0,2. Isso está resultando em R$ 5,98. Depois, esse livro fez o teste para o prato de uma pessoa que pesou 400 gramas, ou seja, 0,400 de quilo. Então, 29,90 vezes 0,4, que está resultando em 11,96. E assim ele vai fazendo, ó, gente, 600 gramas, 29,90 vezes 0,6, que vai dar 17,94. Depois, 800 gramas, 29,90 vezes 0,8, resultando em 23,92. E assim, gente, dá para ir experimentando várias possibilidades de massa, né? Que está sendo dada aqui genericamente por M. E aí, o resultado do processo é sempre o mesmo, 29,90 vezes essa massa, resultando aqui em 29,9 vezes M. Isso nós podemos chamar a partir de agora de lei de formação. Se eu quiser saber o preço a ser pago, eu faço 29,90 vezes a massa. Lembrando que essa massa, ela vai sempre ser pensada em quilograma, tá? Então, se a gente tiver um prato que seja pensado em grama, ele deve ser convertido para quilo. Tranquilo, meninos? Nesse sentido, então, esses R$ 29,90 nós vamos chamar agora de taxa de variação, tá? Então, quanto maior for o peso do meu prato, maior vai ser o valor que eu vou pagar. E esse valor, ele sempre vai ter interferência desse meu preço de R$ 29,90. Então, esse meu preço de R$ 29,90 que vai fazer o meu prato variar. Então, eu vou passar a chamar esse R$ 29,90 de taxa de variação.
É exatamente esse valor aqui que está fazendo variar o meu valor a ser pago. Tudo bem? Bom, o que acontece? Aí no livro, ele evolui essa situação, né, para fazer a seguinte análise. No eixo da horizontal, ele colocou aqui as possibilidades de massa que ele testou, e no eixo da vertical, ele está colocando todos os valores resultantes, né, o valor a ser pago para cada prato que foi testado. Então, quando o prato pesou 200 gramas, está aqui ó, o resultado. O valor a ser pago foi R$ 5,98. Então, está aqui ó, 200 gramas se alinhando a 5,98. Ele foi lá e marcou um ponto. Quando o prato custou 400 gramas, o preço desse prato foi R$ 11,96. Então, está aqui esse pontinho, né, que é o encontro dessas duas informações. 600 gramas, aqui ó, custou R$ 17,94. Aqui o pontinho dos 600 com R$ 17,94. 800 gramas resultou em R$ 23,92. Bom, gente, o que é importante vocês... aqui 1 quilo, ó, se for 1 quilo, dá exatamente R$ 29,90. Se nós traçarmos, né, uma reta, passando por todos esses pontos, nós vamos visualizar o nosso gráfico da nossa função linear. Então, é muito importante vocês observarem a principal característica desse gráfico. Ele aconteceu crescente. É sempre crescente? Não, pode ser decrescente também. Mas uma informação importante é que ele sempre vai passar pelo zero. Ou seja, a pessoa ela não paga nada se ela não tiver um prato para pesar. Ela só vai pagar exatamente o que ela for pesar. Tá? Então, a gente tem como valor inicial zero. Tudo bem? A partir daí, o que ela pesar vai ser calculado. Então, o valor inicial é zero. Nesse caso, toda a função linear ela é dessa forma. Y igual a ax. Lembra que uma função do primeiro grau é y igual a ax mais b? Pois é. O que a gente vai ver agora é que esse b não vai fazer parte se nós tivermos uma situação linear, que foi como nós acabamos de ver, tá? Então, toda vez que nós tivermos uma proporção, nós vamos ter uma função afim com a ausência do b. Então, nós vamos passar a chamar isso de função linear. É um tipo de função diferente? Não, é a mesma função afim, só que isso aqui é um caso particular de função afim. Aquele tipo de caso onde o coeficiente b se anulou. Tudo bem? Então, a gente tem a definição. Seja A um número qualquer, pertencente ao conjunto dos números reais, a função f de RR definida por, olha aqui que eu acabei de falar para vocês, f de x é igual a ax, ou seja, não temos o tal do mais b, tá? Para todo x pertencente aos reais, é chamada de função linear. A função linear é um caso particular de função afim. E nesse caso, nós vamos tratar associada à ideia de proporção. Entendido? Então, mais uma vez, função linear é o tipo relacionado à proporção. Que é óbvio, continuamos né, o nosso assunto aqui de função afim, mas agora a gente tem um caso particular. Tranquilo? Vamos adiante. No nosso exemplo 1, ele diz: observe o mapa do estado do Amapá, localizado na região norte do Brasil. Olha que coisa legal! O livro de vocês trouxe uma questão aqui do nosso estado. Então, a gente vê né, o nosso mapa do nosso estado aqui. E aqui embaixo a gente tem uma escala. Olha, essa escala, né, essa medida aqui, essa informaçãozinha aqui no cantinho, nós chamamos de escala. Nós estamos aqui, na realidade, visualizando né, as proporções que esse desenho foi feito relativamente ao tamanho real.
Bom, gente, se vocês pegarem a régua de vocês e posicionassem aqui nessa escala, né, vou tentar desenhar uma régua aqui, vocês iam ver que a régua de vocês no 0, bem aqui ela ia mostrar o 1, bem aqui ela ia ter o 2, tá? Tá muito riscadinho aqui, mas basicamente, deixa eu limpar. Basicamente é isso aqui. Se vocês pegarem a régua de vocês e colocarem nessa escalazinha do mapa, vocês vão ver que do 0 na régua, do 0 até 1, você tem 1 centímetro. E do 1 até 2, vocês têm mais 1 centímetro. E aqui ele está mostrando que no mapa essa relação é de quilômetro. Então, de 0 até 1 centímetro, vocês têm a representação aí de 100 quilômetros. E de 1 centímetro até 2 centímetros, aí ele está mostrando aqui 200 quilômetros. O que ele está querendo dizer com isso? Que a cada 1 centímetro desenhado no papel, na realidade, se trata de 100 quilômetros. Essa é a nossa escala, é o que nós chamamos de escala. Tudo bem? Vamos fazer algumas conjecturas, então, a partir de agora. Vamos relacionar o centímetro com a distância, o centímetro que nós estamos vendo no papel, tá? No desenho. E vamos relacionar com a distância real. A quilometragem, que relativamente para mim é a distância real. Tudo bem? Então, vamos começar pela nossa escala. 1 centímetro. Então, esse 1 centímetro corresponde a 100 quilômetros. Se fossem 2 centímetros, aí eu pegaria, bom, para cada centímetro eu tenho 100 quilômetros. Então, eu faria 2 vezes 100, que dá 200. Se fossem 3 centímetros na minha régua, aí eu faria 3 vezes 100, e chegaria em 300 quilômetros. Tá? Então, aqui eu sempre chego numa resposta de quilometragem. E assim, gente, eu poderia seguir e pensar, e se fosse uma distância d qualquer? Eu ia observar quantos centímetros isso deu e fazer essa quantidade em centímetros, multiplicar por 100, e isso me daria a quilometragem. Sendo assim, a letra A fica respondida dessa forma aqui, ó. Escreva uma lei que determine a distância em linha reta em quilômetros entre duas localidades, conforme a distância D medida no mapa. Então, a distância real eu vou chamar de Dzão. Então, se eu souber, medindo na régua, a distância que eu quero, que eu vou chamar de Dzinho, eu multiplico por 100 e tenho a minha distância real. Tá? Então, distância real é 100 vezes Dzinho. 100 vezes a distância medida na régua. Está respondida a letra A. Tranquilo? Na letra B, qual é a constante de proporcionalidade? Gente, vocês lembram lá no caso da balança? Deixa eu voltar lá. No caso da balança, cada gramatura que tinha no meu prato, eu multiplicava por 29,90. Esse 29,90 que nós vamos chamar de taxa de variação. Taxa de variação é sinônimo de constante de proporcionalidade. Por quê? Porque a gente está vendo uma relação de proporcionalidade aqui também nessa questão, tá? Então, nesse caso, resposta da letra B, a constante de proporcionalidade está aqui, ó. É justamente esse 100. Tudo bem? Então, aqui a nossa constante de proporcionalidade é o coeficiente A, lembrando daquela nossa relação, né? Y é igual a A vezes X, né? Fazendo uma comparação aqui, o Dzão é o Y, o A é o 100 e o Dzinho é o X. Então, a gente sempre vai trabalhar com a constante de proporcionalidade, sendo esse valor de A. Então, resposta da letra B
é o valor do coeficiente A, que é 100. Então, se eu tenho um problema e eu consigo visualizar nesse problema essa minha taxa de variação ou constante de proporcionalidade, está respondido. Mas o que acontece se essa minha taxa de variação for perguntada a partir de um gráfico? Como é que eu sei se eu tiver só o gráfico para identificar? Então, aqui a gente vai fazer a medição, nós vamos pegar 2 pontos quaisquer do nosso gráfico, nós vamos medir em linha reta, né? Esses 2 pontos, eles vão acabar gerando um triângulo. Então, eu vou observar nesse triângulo a diferença dos valores de y, que foram utilizados nesses pontos, e a diferença dos valores de x, que foram utilizados nesse ponto. Então, a taxa de variação pode ser obtida a partir de uma relação, de uma razão de x, de y, perdão, para x. Tudo bem? Então, eu posso dizer que aquele meu coeficiente A é uma relação entre y e x. Um único y? Não. O y de um ponto menos o y do outro. E na mesma ordem, o x de um ponto menos o x do outro ponto. Então, aqui um exemplo do lado, né, a gente tem uma função, né, uma função do primeiro grau, uma função afim, só para vocês verem que não precisa necessariamente ela ser linear, essa função afim está passando aqui no menos 2 e não no zero. Se passasse no zero, era uma função linear. Como não está passando, a gente chama essa função genericamente de função afim. Mesmo assim, toda função afim tem a sua taxa de variação, né? Então, vamos anotar essa taxa de variação. Bom, marcando esses 2 pontos aqui, né, vamos observar que esse primeiro ponto, ele tem as coordenadas, ó, ele está ligado ao x igual a 3 e está ligado ao y igual a 1. Esse outro ponto está na direção do x, 6, e na direção do y, 4. Como é que nós vamos calcular essa taxa de variação? Igual como nós anotamos aqui na nossa fórmula, tá? É y sobre x. Vamos ver quem é o y desse ponto aqui. É o 4. E o y desse ponto aqui é 1. Agora vamos fazer isso com o x. Quem é o x desse ponto aqui? É o 6. E o x aqui é o 3. Aí é só fazer a continha lá em cima. 4 menos 1 dá 3. Agora a continha aqui de baixo. 6 menos 3 dá 3 também. E 3 dividido por 3 dá 1. Já temos o valor da minha taxa de variação desse gráfico, que é 1. Entendido? Então, é sempre observar. Esse ponto, vamos olhar para o y desse ponto. Ele começa no y igual a 1 e termina no y igual a 4. Ó, de 1 até 4 foi 3. Vamos olhar para o x. Ele começa usando o x 3 e termina no 6. De 3 até 6, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Essa é a nossa taxa de variação. Tranquilo? E aí, mais um exemplo utilizando essa motivação gráfica. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a função t de A em R, com A sendo o conjunto de todos os valores x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 273,15, que relaciona as escalas de medida de temperatura Celsius e Fahrenheit. Determine a taxa de variação da função t. Mesmo se vocês não tiverem estudado ainda essa relação de temperatura, não precisa se agoniar, porque a gente está falando aqui de função afim, tá? Vamos observar o y que ele usa, tá? Ele tem 2 pontos que ele fornece para a gente. Vou colocar aqui de vermelho. Esse primeiro ponto aqui
Ele tem a coordenada x, ó, na direção do zero. Aqui ele já até anotou, zero. E na direção do y, ele está passando um pouquinho do 30 e ele anotou aqui do lado, olha, 32. Tudo bem? Esse cara aqui, 0, é o x. Esse cara aqui, 32, é o y. O outro ponto que ele deu, ó, está na direção do x igual a menos 20. E no y, ele não colocou aqui, não dá para ver, mas ele anotou aqui, que é o menos 4. Pronto, já sei quem é o x aqui e quem é o y. Vamos à nossa continha. Como é que eu faço para calcular a minha taxa de variação? É só eu pensar y1 menos y2, depois x1 menos x2. Vou chamar esse aqui de cima de ponto 1 e esse aqui de baixo de ponto 2. Então, vamos lá. O y1 é esse y aqui, 32. E o y2 é o y aqui, ó, de baixo, menos 4. x1 é o x do ponto aqui de cima, que é 0. x2 é o x do ponto aqui de baixo, menos 20. Vou consertar esses sinais, tá, gente? 32 menos com menos dá mais. Então, 32 mais 4. E aqui, 0 menos com menos dá mais. 20. 32 mais 4 dá 36. Portanto, eu tenho que fazer a divisão de 36 por 20, que dá 1,8. Calculamos aí o valor do coeficiente A.